Compatriotas, eu venho aqui dar algumas dicas de inverno para vocês, para que a viagem dos sonhos para a neve fique muito mais bem planejada. O inverno em Santiago, ele normalmente é de junho a setembro. Finalzinho de maio às vezes cai. Mas nós, esse ano de 2026, estamos com um inverno completamente atípico, né? A neve caiu de verdade agora no finalzinho de julho. Mas eu preciso dar umas dicas para vocês, para que vocês possam conhecer as condições climáticas e essa viagem saia muito mais bem planejado, para que todos possam desfrutar dessa neve linda, das cordilheiras espetaculares que é a Cordilheira dos Andes aqui no Chile. E uma das perguntas que as pessoas sempre perguntam é: neva em Santiago? Não, não neva em Santiago. Neva em algumas regiões ao redor de Santiago, onde tem cerros, onde fica mais alto. Mas na cidade, especificamente de Santiago, não neva de forma nenhuma. Nós temos vários centros de esqui, como Vale Nevado, Farellones, La Parva, El Colorado e Portillo. Tá? Então eu vou falar sobre cada um deles para que vocês atentem para todas as dicas, para que não tenha nenhuma dúvida no momento do planejamento da sua viagem. O frio não pode te surpreender. Tu tem que vir para Santiago, para o Chile, abrigados, sabendo o que espera por vocês aqui. As temperaturas elas caem muito, principalmente nessa época de inverno de julho e agosto, é a época mais fria. Então vocês têm aí que se preparar para se vestirem em camadas, né? Primeira camada, segunda camada e o casaco. Para as cordilheiras há uma necessidade de casacos impermeáveis. Então, quanto a isso, vocês não podem deixar de se preparar para a subida para as cordilheiras. Eu gosto sempre de dizer que para as cordilheiras é um momento que não se pode economizar muito, embora eu reconheça que é um passeio caro, porque além do transfer, que é a nossa parte de agência, tem também aluguel de roupas, tem os tickets dos centros de esqui, então tudo isso é um custo, mas tudo pode acontecer, tanto na subida como na descida. Há alguns imprevistos que a própria natureza nos traz aí como surpresa. Então, essa camada de roupas, ela é necessária para que você possa subir abrigado para a cordilheira e por qualquer eventualidade que possa acontecer pelo caminho, você esteja preparado, ou seja, primeira camada, que é a segunda pele, tanto calça como blusa, depois a outra camada e depois a terceira, que é a roupa impermeável. E como eu alugo essas roupas? As roupas, você tem duas opções. Ou você aluga um dia antes em qualquer loja de Santiago, que tem várias, tem muitas lojas em Santiago que você pode alugar. Os valores variam de 120 a 180, 200 reais, depende muito de qual roupa você vai alugar, porque macacões são mais caros. Então, isso varia demais. Duas opções, ou você aluga em Santiago um dia antes, ou no dia do passeio, nós, agências, somos obrigados a parar para aluguel de roupas. Recorremos os passageiros aí muito cedo, por volta de 5 horas da manhã, para que a gente possa chegar no aluguel de roupas e terem tempo suficiente de alugarem e nós começarmos aí a subir para não chegar lá em cima muito tarde. Nós procuramos chegar em cada centro de esqui normalmente por volta de 8h30, 9 horas da manhã, para que todos possam enfrentar as filas, as abençoadas filas, e possam desfrutar o dia o máximo possível, porque as vans normalmente elas começam a descer aí por volta de 15 horas, chegando em Santiago 17, 18 horas, dependendo do trânsito. Mas nós não podemos esquecer também, não é só a roupa impermeável. Outros cuidados também você deve ter. Qual? Protetor labial, protetor solar,
um gorro pelo sol, porque a quantidade de neve é muito forte e o sol nas montanhas ele é muito forte. E para isso você tem que se proteger com o tal do protetor solar, protetor labial, gorro, cachecol, tudo que for necessário para lhe proteger. Eu sempre sou da ideia de que é melhor sobrar do que faltar, porque se você não se proteger, você pode ter consequências aí muito grandes na sua saúde. Então, essas subidas para os centros de esqui, entendam, vocês devem realmente se proteger, tanto para o sol como para a neve, porque às vezes o céu está lindo, maravilhoso, perfeito. Em milésimo de segundos o tempo fecha e cai neve. Neve é gelo e gelo mole. Se você não estiver com a roupa preparada, aí acabou o passeio para você. O seu checklist, ele é super, hiper importante. Então, não deixe de fazer o checklist para que você vá para esses passeios de montanha. Bota, a bota deve ser impermeável. Não vá com sapato comum para as cordilheiras, porque você não vai conseguir de forma nenhuma. Porque na hora que você pisa na neve ou no gelo, seu pé molha de imediato. E isso faz com que você tenha uma sensação de congelamento muito forte e estrague todo o passeio. Então, bota, luva, isso aqui você tem que ter, e luvas impermeáveis, porque luva comum vai molhar e vai congelar a sua mão. Touca, cachecol, eu gosto sempre de dizer que touca e cachecol não é luxo, é proteção. Se você protege isso e protege isso, você está completamente aí abrigado. As calças são impermeáveis porque elas são aí resistentes à água, tá? O protetor de orelha também é super importante. Às vezes a gente vai subindo para as cordilheiras, nós vamos aí para 3.000 metros, mais de 3.000 metros em Vale Nevado e a gente tem aquela sensação de que o ouvido vai estourar e aquela coisa toda. Então, protetor também, ele é super importante. Então, não deixem de ir completamente abrigados para esses centros de esqui. Nada é luxo. É tudo muito lindo, as roupas lindas, maravilhosas, mas são necessárias. Vamos falar sobre outra coisa? Deixa eu dar uma outra informação para você, uma outra dica. Vamos falar sobre aluguel de carros. Será que vale a pena ou não você alugar um carro para subir para as cordilheiras? Primeira coisa que você deve pensar é se você tem prática em subir para montanhas em época de inverno, porque para subir para montanhas, os carros eles devem ter corrente nos pneus, que é obrigatório pela polícia chilena. Em determinado nível da cordilheira, eles dizem, quando você passa no sistema de controle da polícia, ele diz, na curva tal, devem colocar correntes. Então, você sabe colocar corrente nos pneus? Porque se você não souber, você vai atrapalhar o seu passeio e a vida de todo mundo que vem atrás. Então, essa é uma das perguntas que você deve fazer muito sincero à sua pessoa. Eu sei colocar corrente nos pneus? Vai valer a pena? Eu digo isso para vocês porque uma vez eu estava lá nas cordilheiras, em Vale Nevado, e assim que nós descemos da van, começou um vento branco muito forte e tivemos que descer às pressas para Farellones. Chegando em Farellones, a van que eu estava, a corrente, quando ela quebra, ela às vezes corta o cabo do freio, motor, essa coisa todinha. E eu tive que parar e lembro demais que tinha uma família de 5 pessoas assim e o compatriota disse, minha senhora, por favor, me leve para Santiago. E eu disse, você veio de quê? A neve já estava dando aqui no joelho. Eu perguntei, você veio de quê? Ele disse, eu vim nesse carro, eu aluguei esse carro. Eu disse, você disse para a locadora que ia subir para as montanhas? Ele disse, não, e não sei como descer. Então, minha gente, é uma responsabilidade extrema subir para as cordilheiras em época de inverno no Chile, em qualquer lugar do Chile, porque há essa determinação e obrigatoriedade de se colocar correntes nos pneus. Então, isso é uma coisa que você tem que pensar, atentar antes de você alugar um carro, tá? Outra coisa também que você deve pensar, pedágios. Alguns pedágios em Santiago só aceitam dinheiro efetivo, não passa cartão de crédito.
E isso é um problema muito grande, porque se você chega num pedágio daquele e você vai passar e não tem dinheiro para pagar, não adianta que você não passa. O chileno aqui, ele é assim, é o pingo no i. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que voltar e todos os carros que estão atrás de você também vão ter que voltar, dar uma ré para você sair daquela condição e ir a um caixa eletrônico mais próximo para que você possa voltar e pagar o seu pedágio. Isso é uma das coisas que você tem que atentar também. Outra coisa é que aqui no Chile não é tão fácil como o nosso país é posto de gasolina, combustível. No nosso país, a cada 50 metros tem um posto de gasolina. Aqui não, são raros os postos de gasolina. Os postos de gasolina aqui no Chile, em geral, é um aqui, outro. Então você tem que estar sempre abastecido com o tanque cheio para qualquer eventualidade. Então isso também você deve pensar sobre essa questão de combustível. As estradas andinas, elas não são tão fáceis de você dirigir entre elas. E você tem que ter uma habilidade muito grande. Tá? Há gelo na pista, às vezes a neblina, aquela camadinha muito fininha de gelo pode causar algum acidente. Então pense tudo isso, documentos e fechamentos de estrada. Então faça também um checklist, uma avaliação sobre essa questão de aluguel de carros, tá? Você precisa ter uma CNH aí válida, precisa estar com seu passaporte, precisa estar com o contrato da locadora, precisa ter certeza que esse carro tem correntes adequadas para a subida ou para o passeio que você vai executar. Então, eu sou da ideia, não querendo vender, né, os meus passeios, mas eu sou da ideia de que você tem que estar dentro de um país com muita segurança, fazer seus passeios com muita segurança. Eu já vi passageiros aqui alugarem carro e passar o dia rodando de Santiago até Valparaíso, rodando e nunca chegarem no destino. Outra coisa, Valparaíso, em alguns lugares, assim como no nosso país, também acontece aí os roubos, os furtos, né? Principalmente em Valparaíso, quebram muito vidro de carro, roubam tudo dos turistas. Então você tem que pensar tudo isso, coloca tudo na ponta do lápis, vale ou não a pena. Santiago também é uma cidade muito pequena e ela não tem tanto estacionamento. Então, os estacionamentos também são caríssimos. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Nós, da Passeio Chile, nós te levamos com segurança, nós te trazemos com segurança, com toda tranquilidade para todo e qualquer lugar de Santiago. Mas a ideia é passar para vocês essa avaliação, essa ideia de que vale ou não a pena eu alugar um carro. O barato que sai caro nas cordilheiras, né? Na cordilheira não existe essa coisa de passeio simples. No inverno, improviso, ele vira risco, o que geralmente está por detrás do preço de rua, ou seja, aqueles passeios que você compra pela rua, tá? Existe aí veículos sem preparo para a neve, ausência de monitoramento climático, horários aí apertados, zero plano B. Você tem que ter um plano B para sair do imprevisto, né? O passeio de verdade ele acontece quando tudo é extremamente bem planejado. Destinos como Vale Nevado, Farellones, Portillo, isso significa estradas congeladas às vezes, né? Controle policial, necessidade de correntes e tempo de espera. E para tudo isso eu tenho que estar muito bem preparado, ciente de que todas essas subidas para passeios de cordilheiras acontecem imprevistos. Eu lembro que o ano passado nós começamos a recorrer passageiro às 5 horas da manhã, que é o normal de todo o recorrido. 5 horas da manhã, chegamos, a subida foi difícil,
começamos a descer às 3 horas da tarde e pasmem, chegamos em Santiago, o motorista chegou em Santiago, não só a Passeio Chile, como dezenas de outras agências chegaram em Santiago por volta de 4 horas da manhã. Imagine aí, tudo isso são coisas complexas que podem acontecer. Tudo isso são imprevistos que podem acontecer. Então você tem que estar preparado para subir para a montanha, para que algo como isso aconteça. Como eu falei anteriormente sobre a roupa, você tem que estar com roupa própria, porque tudo pode acontecer. Então, essa questão de, eu vou comprar ali porque é mais barato. Às vezes o barato sai caro, como despreparo, como a carros, motoristas, né? Sempre quando nós vamos subir para as cordilheiras, há um controle policial e a gente vê sempre nesses controles policiais, diariamente, vans que ficam impedidas de subir porque o motorista não tem carteira, porque o motorista não está habilitado, porque o carro não está em condições de subir para as montanhas. Então, tudo isso vocês devem avaliar antes de adquirirem seus passeios. Revisem, pesquisem, vão atrás de informações para que você não caia nessa armadilha aí do barato que sai caro, porque às vezes sem o conhecimento técnico o passeio simplesmente não acontece e o prejuízo vai ficar com quem? Com você, turista, tá? Então, com um serviço estruturado, você garante monitoramento de clima e estrada, veículos adequados, decisões aí baseadas em segurança, não insistência, tá? Orientação muito clara antes da saída. Então, com a Passeio Chile, eu garanto a vocês que tudo nós fazemos para que vocês possam realizar os sonhos de vocês. Muitas são as dicas que eu poderia dar para vocês em relação a esses passeios de cordilheiras, ao inverno chileno, principalmente para as cordilheiras. Mas uma das coisas que eu gosto sempre de dizer para todos: explorem seus atendentes, explorem as pessoas que estão atendendo vocês, que estão vendendo passeios para vocês, que estão informando, dando a vocês todas as dicas. Isso deve ser extremamente bem explorado. Por quê? Eu digo isso pela experiência que eu tenho, porque por mais que os atendentes da Passeio Chile expliquem, digam, ainda assim muitos esquecem, não prestam atenção e no dia do passeio ou na véspera do passeio começam a questionar várias coisas que não é para acontecer já na véspera do passeio ou no dia do passeio, porque tem passageiros que no dia do passeio eles ficam aqui, mandando mensagem, porque eu não sabia disso, porque eu não sabia daquilo. Então, tenham muito cuidado com isso. Procurem explorar seus atendentes. Eles estão ali para isso, para dizer a vocês tudo que vocês necessitam saber para subir e fazer um passeio para os centros de esqui com muita tranquilidade. Então, várias são essas dicas. E uma também que eu gosto muito de dizer para vocês é leem as informações, não deixem passar nada, leem, porque às vezes uma palavra há uma interpretação completamente diferente se você pula a sua vista daquela palavra. Então, isso tem que ser como contrato. Nós temos um contrato, o nosso contrato ele é público, o nosso contrato ele está na página inicial do nosso site. Você não deve comprar nenhum passeio sem antes você tomar conhecimento desse contrato, porque o contrato ele vai, depois que você faz a compra, vai lá nos termos e condições. Mas as pessoas têm um mau costume de clicar e não ler, dá o aceite sem ler. Aí depois há um questionamento, faz uma confusão geral aonde não deveria, porque a obrigação do passageiro é ler e saber de todas as informações antes dele adquirir seus passeios. Então, essas subidas para os centros de esqui, por exemplo, nós começamos a recorrer aos passageiros 5 horas da manhã.
E às vezes quando nós enviamos os horários depois de 20 horas, são mensagens automáticas, não há atendimento depois disso. São mensagens automáticas e são enviadas antes para o passageiro. Quando a mensagem automática é enviada, aí o que acontece? Muitos passageiros ficam: aonde é que está o link? Eu não recebi o link. Onde está o voucher? Não leem as informações que são enviadas nesse exato momento e ficam questionando. Não existe atendimento depois das 19 horas, a não ser, às vezes, eu que fico aí de plantão até mais tarde, para que em qualquer eventualidade eu possa agir. Mas essas informações são super importantes. Eu preciso dizer a todos vocês que leiam as informações. Aí depois que você envia essas informações de horário, aí começa. Ah, porque é muito cedo. Ah, porque o meu filho não vai se levantar. Ah, porque o meu filho tem 3 anos. Ah, porque... Não existe isso. Depois de 19 horas não há questionamento mais, entenderam? Então isso é super importante. Lê contratos, lê informações, explorar atendentes para que você tenha ciência e consciência e a certeza absoluta de que foi bombardeado com informações pelos nossos atendentes e que não fique absolutamente nenhuma dúvida. Então planeje a sua viagem com antecedência e garanta aí os passeios mais procurados da temporada. E se você gostou desse conteúdo, envia para um amigo, dá um like para os conhecidos, para todos aqueles que querem conhecer o Chile na temporada de inverno.